Como você define literatura de cordel? Assim, essa é uma pergunta boa. Para quem é da cultura do cordel, da cultura nordestina, parece uma pergunta óbvia. Mas mesmo sendo da cultura nordestina, a gente poderia partir já para dizer literatura de cordel, falar sobre o termo, né? Literatura de cordel. Porque no Nordeste, esse termo não era usual, porque ele vem lá de Portugal. Eu acho que foi a academia, né, e os acadêmicos que colocou isso para a nossa literatura popular em verso, que seria um termo melhor e mais apropriado, né? Literatura de cordel seria o quê? Os folhetos publicados em uma corda, lá em Portugal era assim, né? Em uma corda, era preso nas cordas, vendido geralmente nas feiras, né? E na rua, né? Mas só que, mesmo em Portugal, você tem, dentro desses livretos que eram publicados, que chamavam literatura de cordel em Portugal, você tem peças de teatro, você tem prosas, você tem de tudo, né? Receita, você vai ter de tudo. Então, por exemplo, Gil Vicente publicava nesse formato que poderia ser chamado de literatura de cordel. E a gente não pode chamar Gil Vicente de um cordelista ou um poeta, pensa não, ele é um dramaturgo, né? Então é meio assim esse termo. Minha avó mesmo chamava de folheto, ou romance de folhetim. E o termo que vem disso, cordel, cordelista, na verdade não é cordelista, é poeta. É um poeta de bancada, e é assim que a gente se define, né, dentro do meio, como poeta, não como cordelista. Mas aí, para não mudar o nome, né, porque mudando o nome das coisas a gente não vai mudar a própria coisa, a gente utiliza esse termo literatura de cordel. Aí, para falar do conteúdo, né, da literatura de cordel, ou da poesia popular em verso, ela vem de quê no Brasil? Ela vem de uma tradição que vem dos cantadores, dos violeiros, repentistas, e dos desafios, né, e dos emboladores, que tocam pandeiro. Quando a gente fala dos emboladores, que são cantadores de coco, aí a gente já vê que a literatura de cordel, dentro do Brasil, ela já não tem uma origem somente portuguesa, porque o coco ele vem dos quilombos, então já tem essa origem afro-brasileira, né, essa matriz africana dentro da literatura e da influência desde a origem da literatura de cordel, que vem desses cantadores. Quando chega no século XIX, é o que a gente pode dizer que a literatura de cordel propriamente dita, porque começa a publicar os folhetos, né? Porque a gente sabe que a coroa portuguesa proibia qualquer tipo de publicação aqui no Brasil, e foi a partir de meados do século XIX que as tipografias foram liberadas, mais ou menos, e para o final do século XIX é que a gente vê esse tipo de literatura, que já começam a escrever as pelejas e escrever também os contos populares, né, os contos populares, principalmente de origem árabe, negra, e publicar dentro desse formato. Agora, falando da forma da literatura de cordel, a forma ela é o quê? Um verso, ela é uma narrativa em verso, e tem o verso e tem a estrofe. Então a estrofe, aquela estrofezinha portuguesa, que é a quadra, é pouco utilizada. Foi utilizada algumas vezes pelos primeiros cordelistas e depois ficou um pouco em desuso. E essa quadra, eles incluíram, né, o início, e dizem que foi Silvino Piroá, um dos primeiros cordelistas, que também era violeiro, que fez isso, colocou mais 2 versos. Quando ele colocou mais 2 versos, ele fez uma estrofe de 6 versos, ou 6 pés, que a gente chama de sextilha, que é a mais popular. E depois vem outros tipos de estrofe, né? De 7, de 8, de 10 e assim por diante. Dentro dessa estrofe tem uma disposição das rimas. Então você tem uma métrica, você tem as rimas, e as rimas são consoantes. Quer dizer, rimas perfeitas, aquelas rimas que a terminação é sempre igual. Igual na vogal e igual também na própria consoante. Então, diferente do ritmo e poesia popular norte-americano, que já faz o uso de rimas que a gente diz que é rimas toantes, ou rimas, né, imperfeitas, entre aspas, né, que são aquelas rimas que só as vogais, né, que são próximas. E a música popular brasileira também contemporânea utiliza essas rimas toantes. Não, a gente utiliza outro tipo de rima.
Então ele tem essa métrica, mas mais ainda, o que é que tem o cordel? O cordel ele tem uma narrativa, que tem um enredo, que tem um desenvolvimento desse enredo. Então você tem uma narrativa com um enredo coerente. E se você não tiver isso, tanto essa métrica do verso, você não tiver as rimas dentro da métrica, com algumas estrofes que são usadas mais pelos cordelistas, né? Utilizam também quadras do coco também, isso também é raro, mas utilizam, eu mesmo já utilizei, e outros tipos de estrofação, mas se você não tiver um enredo, você não tem um cordel. Ele é uma narrativa em verso, e seria melhor definido como poesia popular, literatura popular em verso, né? E os cordelistas melhor definidos como poetas. Eu acho que eu falei um pouco da literatura de cordel para vocês e respondi a pergunta.